eu nunca me interessei por ufologia. Eu tenho que falar para lá? Isso, Para onde a senhora quiser, ou para a gente, ou para a câmera, pode alternar. Tá bom. Mas posso falar para vocês? Pode, sim. É melhor. Eu, durante muito tempo, eu nunca tive interesse por ufologia, nem para saber se existiam extraterrestres, não existiam. Isso eu já disse em muitas lives, muitas vezes. Eu era muito, muito, muito atraída por coisas estranhas, paranormais, tanto que eu estudei, acho que 10 anos, estudei fenômenos paranormais. Eu era encantada por hipnose de palco, mas como eu não era espírita, eu vim da Igreja Católica, então era com os freios, Frei Albinarese, eu vi ele quando começou o Instituto aqui no Rio de Janeiro, ajudei, e era o que eu via. Eu saía, eu era interna numa escola, e me deixavam sair para ir assistir esse tipo de palestra, porque era o meu interesse. Ufologia não estava aí, tá? Até porque também naquela época se falava muito pouco de ufologia, né? Mas depois, quando começa a ter os congressos, eu achava que era invenção, que não podia ser realidade. Até que depois do meu contato, que eu conto no meu livro, No Rio Subterrâneo, que eu chamo de Noite Especial, que vai entrar um ser especial na minha casa, tá? Num jantar. E o grupo que acompanhava esse ser, né? Tinha uma senhora que fica muito minha amiga, ela compra os ingressos de um congresso de ufologia para me levar, tá? Esse congresso era o Jaime Lauda, que saiu da ufologia, hoje em dia é astrólogo, e Carlos Reis. E os dois eram bem jovens nessa época, mas a palestra deles foi a primeira vez que eu achei que tinha alguma coisa acontecendo e que essa alguma coisa era importante a gente saber. E como eu já tinha passado por uma experiência e eu estava em busca da resposta de tudo aquilo, porque eu, como não era espírita, eu tinha muita dificuldade de aceitar psicografia, escrita automática. Depois, quando eu faço hipnose, eu vou ver que isso tudo é normal, isso faz parte do ser humano. Mas nessa época tinham feito um tabu em cima disso, até porque eu não era de família espírita. Então, é a primeira vez que eu vejo alguma coisa e eu começo a ir aos congressos. E eu começo a ir aos congressos simplesmente porque eu queria entender. Queria entender o que era aquilo, queria entender o que aconteceu comigo, queria entender o que eu fazia. E começo a fazer pergunta para os conferencistas. E eles começam a achar que eu ia escrever um livro. Eu vou escrever um livro, sim, mas não foi de ir ao congresso. Eu vou escrever um livro por causa depois das pesquisas que eu vou fazer. Agora, quando eu vou... E eu começo, então, a perceber, naquela época não se falava em abdução, tá? Então, para mim, existia o contatado real, tá? Físico, que tinha acontecido alguma coisa, pousou uma nave, levou... alguma coisa desse tipo muito forte. Isso só para a gente temporalizar a coisa, isso foi mais ou menos em que ano? Precisa ser certinho, porque para a gente saber quando se falava em abdução ou não. Antes de 80. Antes de 80, certo. Tá? Porque em 80 é o grande boom, que inclusive os centros espíritas têm um boom, porque começa a acontecer coisas e as pessoas não sabiam o que era, correm para o centro espírita. E é um boom no espiritismo no Brasil, em 80. Perdão, você falou de uma experiência pessoal. Você teve uma experiência? Sim, e então eu vou contar agora a experiência que é anterior a tudo isso. E anterior a esse encontro desse ser na minha casa. E é uma experiência que muitas vezes eu apago e não conto sobre ela. Mas que talvez tenha acontecido alguma coisa já comigo criança e eu não sabia, né? Meu pai tinha um sítio que ficava na estrada de Adrianópolis, que é perto de Nova Iguaçu, num lugar chamado Três Corações. Conheço. Conhece esse lugar, Três Corações? Não, Adrianópolis. A estrada ia para Adrianópolis. Antes de Adrianópolis, tinha uma fábrica, não sei se você conhece, não sei se ainda existe, tinha uma fábrica de fogos de artifício. E a fábrica ficava aqui, a entrada do sítio do meu pai era aqui. Eu estava na casa do sítio, meu irmão também. E minha filha mais velha estudava balé em Nova Iguaçu. E as minhas sobrinhas também. E tinham ido, minha cunhada tinha ido buscar as meninas no balé e voltavam, era verão, estava claro, 6 e pouco da tarde, ainda tinha luz, tá? E tinha uma nave pousada do lado da fábrica, por isso que eu te perguntei se você conhecia a fábrica de fogos, porque a nave estava pousada lá, tá?
mais ou menos. A nave estava pousada na Pousada, a meio metro do chão, pousada no terreno da fábrica, que ficava a 1 quilômetro, mais ou menos, da entrada do sítio. Tá? Eles veem a nave, tá? Eles buzinam, a nave faz coisa assim, muda as luzes, né? Porque minha filha era pequena, diz que tinha um pirulito em cima, que eram 2 pratos com pirulito, e tinha uma luz em cima, não é? Bem a nível metal, físico, a nave pousada, né? A minha cunhada fica muito assustada, entra em velocidade para o sítio, porque ela estava sozinha com as adolescentes, né? E nesse momento a nave levanta e passa por cima do carro, tá? Eu saio da casa, eu não vi a nave. Quando eu saio, com aquela gritaria, eles buzinavam, gritavam, porque a nave passou por cima do carro na entrada. Eles se lembram, as meninas se lembram da parte de baixo da nave, inclusive das luzes, tá? Só que atrás da casa tinha um morro. Não era um morro muito alto, mas era um morro. E a nave vai para trás desse morro e eu, quando saio, não vejo mais. Eu me lembro que minha filha desenhou, tá? Nós todos rimos muito, fizemos graça, porque ninguém naquela época acreditava em nada. Só que no dia seguinte, vai sair nos jornais, essa nave é vista em cima do aeroporto Galeão. Inclusive está no livro da doutora Irene Granck sobre a abdução. O relato do quem viu no Galeão. Exatamente essa nave, igual que minha filha tinha desenhado. Tá? Tua filha tinha que idade nessa época? Devia ter 11 anos, mais ou menos. 11 né? anos. Então, eu me lembro que eu não acreditei, mas aí a nave foi vista, mas eu fiquei na dúvida. Mas a partir daí começa o fenômeno em mim. Eu começo quando eu vou dormir todas as noites, eu escuto uma voz dentro de mim que dizia assim: levanta, pega lápis e papel para escrever um livro. Eu começo a ouvir isso todas as noites. Eu achei que eu estava ficando maluca, né? E eu vou começar a pesquisar outras coisas, vou pesquisar mais espiritismo, mediunidade, todo esse outro lado espiritual, para entender que voz era essa que mandava eu escrever um livro. Tá? Até que eu vou chegar numa espírita que manda eu me concentrar em casa, pegar lápis e papel para escrever, sozinha, né? E eu sento num lugar, boto lá o lápis e o papel com muito medo. Atualmente eu sei que isso não é nada, eu faço isso nos meus cursos de hipnose, eu ensino isso nos meus cursos de hipnose como escrita automática. Mas nessa época, para mim, era um mistério, né? Ainda mais que foi uma espírita que tinha mandado eu fazer a experiência. E quando eu tento escrever, não escrevo nada. E aí eu digo, mentalmente, se tiver alguma coisa que quer se comunicar comigo, que se manifesta. Para quê? A mão tremeu, isso aqui tudo tremeu. Começou uma luz dentro da minha cabeça com as letrinhas. Não sei se vocês lembram que passava, tinha no Pão de Açúcar antigamente, de um jornal que passava assim com uma luz com as letrinhas escritas numa luz. Talvez vocês não lembrem. É do tempo do Arthur. Não, mas eu não lembro. Lembrar. Era assim que passava dentro da minha cabeça, era aquela luz com as letrinhas e a mão começa a escrever sozinha, né? Então as pesquisas vão começar mais fortes sobre tudo isso, não só da parte ufológica, mas da espiritual, a partir disso. E quanto aos abduzidos... Eu fiquei curioso, antes de você falar, e como é que foi essa história desse ser que apareceu num jantar? Bom, esse ser eu já contei muitas vezes, está no meu livro Rio Subterrâneo, tá? Eu era psicóloga, tinha um consultório, tinha uma amiga que nós dividimos esse consultório, e um dia eu chego do consultório em casa e tem um telefonema de uma amiga dela, que eu mal conhecia, me convidando para um jantar em Botafogo. Não era meu hábito, eu morava em Ipanema, saí de noite sozinha, de carro, para ir para Botafogo. E eu ligo para minha amiga e digo, vamos ao jantar? Ela diz, eu não fui convidada, que é a coisa mais estranha ainda. Eu disse, bom, não vou para o jantar. Ela disse, não vai, os jantares lá costumam ser bons, vai sim. E eu resolvo ir, que já é muito raro eu ter me arrumado e ido para o jantar. Quando eu estou passando... Foi um pouco empurrada, né? Empurrada, né? Nitidamente empurrada. Né? Foi puxada para ir. Porque na minha mente normal eu não queria. Né? Até porque o Rio de Janeiro estava muito pesado nessa época para me pegar e ir de carro sozinha. Quando eu estou passando pela lagoa, eu escuto um barulho feito um gongo no carro, como se tivesse caído o metal no carro. Eu paro, não tinha nada, eu sigo. Quando eu chego no jantar, é um jantar de alto nível, tá?
de garçons de luva, caviar, champanhe, todo mundo só falava inglês. Tinha inclusive muita gente da ONU nesse jantar. Mas era um jantar de negócio, de um exportador e o dono da casa era exportador e tinha convidado uma outra pessoa com quem ele queria fazer um negócio. Todo mundo falava inglês e eu vejo que tem um casal, que depois vou descobrir que não é um casal, são irmãos, que falavam espanhol. E eu começo a conversar com eles e durante o jantar forma-se duas mesas, a mesa era do trabalho e a outra mesa normal dos outros convidados. Aqui era o que eles estavam tratando, né? Aqui os convidados. E me colocam nessa mesa e a dona da casa contava histórias e piadas e eu tinha que traduzir. E eu me sinto usada, porque ninguém me perguntou nem fez nada. Então, quando acaba o jantar, eu digo, eu não sento mais nessa mesa e vou conversar com a senhora que falava espanhol. Eu tinha sido roubada. Sabe, antigamente no Rio roubavam os colares. Os cordões. Ainda roubam. No centro da cidade, então, eles passam correndo. Eu em Ipanema tinha saído do consultório. Aliás, meu cordão não foi, arrebentou e ficou, mas o cara tinha puxado. E a gente começa a conversar não sobre ufologia, mas sobre parapsicologia. Tá? O convidado da festa, quando vê que a irmã está conversando comigo e vê que o assunto é parapsicologia, ele não queria fazer o negócio, ele larga a mesa e vem conversar conosco. Tá? Então ele vai me contar que ele tinha um amigo que tinha poderes. Aqui eu adorava tudo que estava ligado a poderes, paranormais, tudo isso. E que esse cara tinha, sabe aquelas festas, aquelas reuniões de umbanda que tinha na praia, antigamente tinha muito em Copacabana, que depois tiraram, tinha aqueles grupos todos umbandistas. Depois passou ali para o aterro do Flamengo. Saiu da praia, saiu da praia de Copacabana. Então que parece que uma moça incorporou alguma coisa e ninguém estava conseguindo tirar. E que esse senhor entrou, botou a mão nela e tudo tranquilizou. Lógico que eu queria conhecer o senhor do poder, né? Então marco um jantar para a semana seguinte, na minha casa, para levarem o senhor. E convido a dona da casa, convido um grupo mais ou menos de umas 10 pessoas, tá? Entre gente paranormal e pesquisadores, né? Para fazer esse jantar. Bom, aí esse jantar começa. Eu tinha treinado a empregada, na minha casa a cozinha ficava um pouco distante da sala, e eu treinei a empregada para de tempos em tempos ir lá para tirar os copos que tivessem usados, trocar os copos, né? E nós sentamos nessa roda, nessa época todo mundo tomava uísque, sirvo uísque para todo mundo, né? Começa o papo, começa a roda, e eu tinha uma brincadeira que eu fazia com meu filho, né? Que quando eu conhecesse meu guia, meu mestre, ele ia estar de terno com um copo de uísque na mão e não estaria de branco com barba, que senão eu não ia acreditar nele. Tá? E esse senhor, o tal que tinha poderes, quando os copos vaziam, eu me levanto, vou para o bar, que era perto, ele se levanta e vai atrás de mim, com um copo de uísque na mão vazio, né? Bom, a partir daí ele para o tempo. Tá? Ele me para, ele sabia tudo meu passado, meu presente, meu futuro, tudo da minha vida, tá? E diz que ele estava ali porque o mundo ia acabar em 2 anos, tá? E que eu tinha nascido para ajudá-lo nessa transformação do mundo. E ele fala durante 2 horas, tá? Eu me lembro pouco, tá? Eu vi a sala, mas eu não me mexia, até que ele diz assim, agora nós voltamos. Quando ele diz, agora nós voltamos, minha amiga se levanta, corre para mim, diz, mas são 11 horas, cadê o jantar? Durante aquelas 2 horas, ninguém saiu para ir no banheiro, ninguém botou nada, os copos estavam vazios. A empregada não entrou, a casa inteira paralisou, não foi só eu. Tá? Virou uma... É como se fosse aqueles filmes, né? Que todo mundo fica paralisado e a cena continua para você e para essa criatura, né? Eu vi a cena, mas não me mexia, né? E só ouvi ele falar. Virou uma bolha de tempo, né? Alguma coisa aconteceu. Então ele não diz, ele diz que ele tinha sido contatado no vulcão das Canárias. E hoje em dia está se pesquisando ufologia, não sei se o Arthur sabe, é muita entrada de OVNI em vulcões. Exatamente. Naquela época não se sabia nada disso, né? Mas ele era de que nacionalidade, esse cara? Ele era espanhol. Espanhol. Isso.
E num primeiro momento ele me diz isso, né? Que ele tinha sido contatado na Ilha das Canárias. Bom, segue-se o jantar. Quando acaba o jantar, sentamos em roda outra vez para conversar. E no meio da conversa ele olha para todo mundo e diz assim: se tivesse um extraterrestre no meio de vocês? Ninguém fala nada, né? Ele emanava uma energia muito forte. Ele senta do meu lado, segura a minha mão e diz: a tua vida muda daqui para frente. Eu não sabia o que ele estava falando, nem o que ele estava fazendo. Hoje em dia eu sei, porque eu pesquisei, eu sei que ele deu um Shaktipat, que eu me chamo no Oriente, na minha Kundalini. A Kundalini subiu, eu não sabia disso. Eu passei os dias seguintes, caía catatônica por umas 2 horas, até eu voltava, e como se estivesse levando choques. Eu achava que os extraterrestres estavam me dando choque. Hoje em dia eu sei que isso eram crias da Kundalini, não era choque nenhum, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Tá? Jovenzinha também, né? Inclusive a Kundalini principal começa pelo dedão do pé. E minhas 2 unhas do pé ficaram pretas e caíram, tá? Desse coisa que ele deu. E aí vai ser o pior, que depois, todo lugar que eu ia, eu dava de cara com ele. Onde eu fosse. Se eu fosse na esquina, me encontrava. Meu Deus do céu. Você encarava isso, Arthur? Eu tô com medo Eu tô de imaginar. surpreso. Eu não conhecia essa história tua. Não. Mas nessa época Eu você... levo 10 Não, anos, eu escrevo o Rio Subterrâneo 10 anos depois do Transformadores, porque eu não tinha coragem de contar a história, né? E aí a senhora começou a vê-lo em qualquer lugar que Qualquer ia? lugar. Além disso, a moça que falava Em casa espanhol, também, não? que era irmã do outro, morava a uma quadra da minha casa, coincidentemente, para poder estar me dando... Aí passa a ter reuniões nessa casa, né? Até Nessa que época você já era formada? já era psicóloga. Eu estava no consultório quando eu saí para ir no jantar. E aí que eles vão me levar para a Europa também, né? Há muitos lugares que eu vou ter todo um ensinamento a partir desse dia, do mesmo jeito que foi que me levaram no primeiro congresso de ufologia também, não é? Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas